Olá, paz do Senhor, tudo bem? Pela graça de Deus, mais uma semana nós estamos aqui. Meu nome é o Anderson Gonçalves, sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus em Ji-Paraná, com o pastor Sadraque Muniz. E para mim é um prazer ter você aqui conosco. Hoje estudaremos a lição de número 5, falando sobre Davi, provado pelo ciúme. Antes de começarmos esta aula, gostaria que você perguntasse ao seu aluno o que é ciúme. Depois disso, pergunte ao seu aluno também se ele já sentiu ciúme e quais os frutos disso. Bem, após isso, iniciamos o texto principal que diz: guarde-me a sinceridade e a retidão, portanto, espero em ti. Essa lição e a vida de Davi revela alguém que era sincero e reto diante do Senhor. Por estas razões, é que Davi vive as promessas de Deus e consegue usufruir daquilo que Deus havia falado para ele. No resumo da lição, professor, diz assim: a vida de Saul foi marcada pelo ciúme. Mas por que Saul foi tomado pelo ciúme? Para isso é necessário observar que a vida de Davi sempre teve várias provas. Por exemplo, ele venceu o leão, venceu o urso, e também venceu Golias. A vitória de Golias, com certeza, foi uma vitória que marcou tanto a vida de Davi quanto a vida do seu povo, o povo de Israel. Entretanto, a partir daí, começa o cântico das mulheres dizendo: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Nesse sentido, começa-se o ciúme de Saul. E quando eu olho para a lição e também o livro de apoio, eu tenho uma definição pelo pastor e psicólogo Jamiel Lopes falando sobre o ciúme. E segundo ele, é uma forma distinta de angústia, que se alimenta de insegurança e da possibilidade de perder a posição. Diz mais que o ciúme produz o desequilíbrio e a tomada de decisões equivocadas. Este foi, com certeza, o comportamento de Saul. E durante essa lição, professor, nós vamos adentrar sobre isso, falando sobre o ciúme de Saul. No primeiro ponto diz o ciúme de Saul. E aqui a lição revela que o ciúme ele traz incapacidade e ele também enfraquece os ossos, apodrece os ossos. É isso que o texto de Provérbios revela. Sendo assim, o ciúme ele é totalmente prejudicial. Junto da inveja, que é provocada pelo crescente ciúme, gradativamente o rei ficou descontrolado e movido por um desejo de destruir. Quando observamos, vemos que a partir do momento que o Espírito do Senhor sai de Saul, ele se torna alguém ciumento. Sendo assim, precisamos pedir de Deus vigilância em nosso coração, a fim que o Espírito Santo dirija a nossa vida e também dirija os nossos sentimentos. Quando chegamos ao segundo tópico, diz: prossigo para o alvo. E o livro de apoio nos traz uma importante reflexão quando ele fala sobre prosseguir ao alvo. Quando diz: abre-se diante de nós uma grande lista de compromissos. Entre os compromissos, encontramos algumas prioridades. As prioridades ditam o ritmo e a direção que devemos empregar em nossa jornada. Se pararmos para resolvermos dificuldades paralelas em nosso cotidiano, infelizmente deixaremos de lado o alvo. É isso que eu vejo em Davi. Alguém que focou-se na promessa e no propósito de Deus e não deixou o seu coração ser dominado pelo ciúme de Saul. Ao contrário disso, a história e a Bíblia diz que ele foi dominado pelo sentimento do amor e da misericórdia, os mesmos que estão descritos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao versículo de número 8. É interessante ver isso porque a partir do momento em que as pessoas abrem legalidade para o ciúme, ela também abre legalidade para outros pecados, tais como a ira, a violência, o rancor e a falta de sensibilidade espiritual.
Quando continuamos esse entendimento, percebemos que existem dois ciúmes. O ciúme do bem é o ciúme de Deus. É o ciúme que nós vemos no Antigo Testamento, quando Deus diz para Israel não se corromper e não se contaminar com as demais nações e com os seus costumes. É o ciúme do bem, é o ciúme zeloso. Já temos o segundo ciúme, que é o ciúme do mal, que é o ciúme de Saul, em ver alguém crescendo, alguém evoluindo, e ele não quer este crescimento. Este ciúme é um ciúme do mal, demoníaco e que Deus não aprova. Sendo assim, diga ao seu aluno sobre a importância de ficar feliz com as realizações dos amigos, dos irmãos, e assim ele vencerá o ciúme. Chegamos ao segundo ponto, quando faz um paralelo entre os comportamentos de Saul e Davi, revelando que Saul, sim, foi escolhido por Deus. Saul foi ungido por Samuel, Saul profetizou. Saul começou bem seu reinado com grandes vitórias, um forte combatente contra a idolatria. Saul organizou, integrou as tribos, entretanto, quando o Espírito do Senhor sai de Saul, ele começa a ter decisões equivocadas, tais como oferecer o sacrifício de forma ilegítima, fazer votos insensatos, quase matou o filho, construiu uma coluna para a sua própria glória e, ao final disso, consultou até uma feiticeira. Esta é uma grande crise na vida de Saul, tudo porque ele deixou de ser conduzido pelo Senhor e viveu em desobediência. Diferente de Davi, um homem de princípios, alguém que aparentemente era inapto aos olhos de Samuel, do seu pai Jessé e também de seus irmãos. Entretanto, para Deus, Davi era um homem aprovado. Aprovado porque tinha princípios. Era alguém que não sofria de impaciência, nem pressa e aceleramento pelo tempo. Davi sabia que viver tudo no tempo de Deus é a melhor coisa a se fazer. Sendo assim, converse com seu aluno, diga a importância de aguardar o tempo de Deus. Quando as coisas vêm no tempo de Deus, elas são bênção e elas nos trazem alegria. Para isso, percebemos que a integridade de Davi estava à prova. Por quê? Porque a lógica do povo daquele tempo e a lógica humana desse tempo diz, e ela fala sobre a autopromoção, a prevalência humana e da imagem vigorosa. Já Davi, ele resolveu confiar em Deus e fugir dessa lógica e ser guiado pelo Senhor. Quando chegamos ao terceiro tópico e o segundo ponto diz, um homem dirigido por Deus. E aí nós olhamos em Davi, nós percebemos que um homem dirigido por Deus, ele escolhe a sobriedade, a mansidão, a confiança e a satisfação em Deus. É alguém que sabe que já recebeu muitas bênçãos. Fala isso para o seu aluno. Diga para ele reconhecer aquilo que Deus fez por ele. E aí eu lembro-me agora do Salmo 133, quando diz, bendize, ou melhor, Salmo 103, quando diz, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Seja grato. Quando eu olho para ele, eu percebo que o padrão de Davi fugia da lógica humana. E foge mesmo. É isso mesmo que Paulo também diz. Ele fala que o nosso padrão foge do padrão do mundo. Quando ele diz que para o mundo, o nosso padrão é loucura. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Se adotarmos o padrão de Deus, o padrão divino em obediência a Deus, com certeza, pessoas serão alcançadas com bênçãos espirituais através da nossa vida. Concluímos essa lição dizendo que Saul nos mostrou a lógica do mundo, a inclinação a fazer o mal e se esquecer do Senhor. Já Davi nos mostrou um coração de princípios. Ele era íntegro e desejoso de caminhar na direção divina. Sendo assim, converse com os jovens e diga para ele a importância de ser dirigido por Deus, vencer o ciúme e vivenciar todas as promessas de Deus para a sua vida. Concluímos essa lição agradecendo a você que está nos assistindo e pedir a você, ao final dessa lição,
vá abaixo da publicação do nosso link e assista o nosso material de apoio. Deus te abençoe e até a semana que vem.